Eu nasci em Capão Bonito. Nasci em Capão Bonito? Certo. E vivi até os meus 28 Toda anos essa em área Guapi, que eu atuei no começo foi só a área agrícola. Então eu Certo. trabalhei empregado para algumas pessoas. Certo. A maioria na época era só diarista, não tinha ninguém registrado Não tinha carteira assinada. na roça, não tinha carteira assinada. Então o início da minha, até o ano de 1992, eu comecei, na época eu comecei a trabalhar com 8 anos, 9 anos, eu já fazia alguma coisa. Entendeu? Meu pai e minha mãe sempre levaram eu pra roça. Aí quando eu fiz 16 anos, que foi em 96, 97, eu já trabalhava diarista pro pessoal na área agrícola. Seria colheita de tomate, pepino, coroar milho. Então fazia várias coisas. Na roça ninguém tem uma função só. Em 2000 foi onde eu comecei a trabalhar na área de confecção. Em 2000? Isso. Um negócio próprio? Negócio próprio. Na época a minha mãe tinha uma máquina Lanofix e eu fazia a área fazia polaina, manta, conjuntinho de batizado, que era na máquina de tricô. E no início a minha mãe começou a fazer camisetas. Ah, é? Começou a fazer camisetas, comprou uma maquininha e nessa época de 2000 mesmo, eu trabalhava aqui em Capão Bonito. Certo. Eu trabalhava na Delposo Transporte, na área de funilaria. Eu era ajudante de funileiro. Eu voltei com uma outra mentalidade, já querendo registrar a empresa, já querendo abrir um CNPJ, que a gente trabalhava informal até então. Que aí foi a época que a gente começou, que foi em 2002. A empresa foi constituída mesmo com CNPJ, com nome. Até então, na época, o nome era Marian Confecções. E teve um padre que na época... Comunidade católica. Isso, que pediu umas camisetas pra gente. Foi a primeira grande quantidade de camisetas que a gente fez na época, que naquela época era muito grande a quantidade, mas era 100 peças. E as primeiras instalações foi na sala da minha casa, no bairro dos Pais. Na época, a nossa venda mensal não passava de R$300. Então, assim, era muito pouco. Passamos, em questão nós mesmo, a gente vinha muito para a cidade nessa época que nós trabalhávamos na cidade. Eu e minha mãe vinha de ônibus, de carona, aí trabalhava, fazia toda a parte de serviço. O maior serviço nosso nessa época mesmo assim era barra de calça, um conserto de calça, ajuste, alguma Você coisa mesmo assim. trabalhava nas máquinas? Eu e minha mãe trabalhava nas máquinas, né? Toda a vida. Eu trabalho em todas as máquinas que tem na minha confecção, eu faço qualquer coisa. Nessa mesma época a gente não tinha condições, a gente passava por uma situação muito difícil. Então chegava na cidade, como a gente não tinha dinheiro, só que tinha muito crédito e muitas pessoas conheciam a gente. Então a gente passou, eu creio que quase um ano, quase que se alimentando mais de pão com banana e de verdade. A gente passou quase um ano, os primeiros passos da nossa empresa foi assim. E assim, hoje é muito fácil, mas na época, pra você falar, cara, sobreviver com dinheiro é muito difícil. Você ter dinheiro, você ter alguma coisa assim. Eu passava na época quase que o ano inteiro com 10, 12 reais o ano inteiro. Que eu era moleque, né, pra sair assim, eu ia até os clubes, cara, chegava na porta dos clubes e não entrava nos clubes porque eu sabia que se eu gastasse aquele dinheiro, e eu fazia isso, cara. Chegava, meus colegas entravam, eu ficava olhando, falava, puta, não vou entrar, cara, porque isso daí vai fazer falta pra mim futuramente. A gente saiu de um aluguel de 100 reais pra 450 reais. E na época era absurdo, até minha mãe sempre comentava comigo, pô, pensa muito o que você vai fazer. Muita gente na cidade falava, não vai dar certo porque já montou um monte de comércio nesse lugar e nada não foi. Que a gente tinha muita dificuldade para entrega desse material. Certo. Aí o que foi? Aí a gente falou, puta, vamos arrumar um lugar que seja um ponto mais estratégico. Que aí foi onde a gente decidiu estar vindo para Capão Bonito. Hoje Capão Bonito dá acesso a tudo, né? Onde você pensar. De ação que muito poucas pessoas enxergam isso daí. Calaonda, na verdade, o nome Calaonda vem de onde minha mãe nasceu, na Espanha. A gente conversando e tal, eu conversando com a minha mãe. Falei, mãe, então a senhora nasceu na onde?
Ela falou, eu nasci em Acalaonda, que o nome é Acalaonda com H. Certo. Aí eu falei, mãe, nossa, legal. Nós poderíamos bolar uma marca esportiva. Que Acalaonda, a ideia era bermuda e regata. Por quê? Porque a gente, na época, já atendia litoral. Cara, desde a chegada minha em Capão Bonito até hoje, eu creio que a gente cresceu em porcentagem, uns 400%. Certo. Cara, trabalho e organização. Eu acho que é o principal. Trabalho e organização. Certo. Entendeu? Trabalho, organização e comprometimento. Minha produção mensal hoje está em torno de 8.500 peças. A gente está planejando a nossa sede própria. Então a gente tem uma ideia de até o ano de 2016, até o final de 2016, a gente está com a nossa construção pronta na sede própria da gente. Eu acho que o segredo é ousadia. É você ser ousado e não ter medo de fazer o que você... eu pensei, planejei e executei. Então assim, pensar que aquilo vai dar certo, independente do que você pensar, você acreditar no seu sonho. Então assim, eu achei que ia dar certo, procurei investir nisso daí e buscando conhecimento na área, equipamentos novos, materiais de boa qualidade e enfiar a cara nisso aí sem medo, acreditando que vai dar resultado. A nossa meta, que a gente vem trabalhando, a meta empresarial, não a minha meta pessoal, a gente está se montando mais 2 empresas. Certo. Então na verdade a gente já está começando a fazer o nosso planejamento para isso. Certo. Que seria a área de brindes. E o principal marco da minha vida, que foi a pessoa que mais trabalhou, é a minha mãe, cara. Eu se espelhava muito nela, embora ela não conseguiu assim crescer na época, mas ela em questão pessoas e trabalho e ser aplicada, muito inteligente, cara, embora não tenha estudado praticamente nada, praticamente semi-analfabeto, entendeu? Não tem conhecimento nenhum na área de mais escreve, cálculo, ela é muito boa, só de cabeça. Se você der uma calculadora pra ela, cara, ela não consegue digitar na calculadora. Mas assim, você pode falar o que você quiser, raiz quadrada, o que você quiser de cabeça, cara. Eu fico boa assim com o raciocínio dela, ideias, cara. Se ela falar assim, não faça, ela nunca, jamais minha mãe falou. Só que ela fala assim, viu, tome cuidado. E se ela falar assim, não faça, não faça, porque se você fizer, vai dar errado. Eu vim para Capão Bonito, eu fui muito bem acolhido por pessoas boas. Certo. Então, assim, a gente fixou aqui e criou raiz. Então, a matriz nossa vai ser em Capão Bonito e eu creio que eu vou morrer em Capão Bonito. Então, eu não tenho ideia não de sair de Capão. A gente tem ideia de crescer muito, mas sair de Capão Bonito não.